Bom, galera, vamos lá, né? Mais um vídeo para a gente poder trabalhar. Então, como eu estava falando, né, para vocês no vídeo anterior sobre escalas do clima. Bom, então é interessante observar que existe uma dificuldade para quem vai trabalhar com clima, porque vai precisar definir uma escala temporal e uma escala espacial de trabalho, né? E olha só, ao analisar o comportamento da atmosfera, exige uma orientação no sentido de compreender uma referência de valor para compreender um fenômeno, a intensidade e a frequência desse fenômeno. Então eu preciso trabalhar com essas ideias, além de entender a escala, né? Para mim compreender o comportamento da atmosfera, exige nesse sentido levar em consideração também essas questões de intensidade e frequência, tá? Mas entenda, escala ela tem que ser trabalhada com um recorte temporal e um recorte espacial, assim como várias outras áreas de pesquisa que vamos pesquisar, trabalhar, vamos ter que trabalhar nessa mesma ideia. Mas uma vez aqui, sobre escalas do clima, há a necessidade de elaborar um método, a elaboração de uma escala taxonômica como parte da própria metodologia da pesquisa em climatologia. Então, ao longo do tempo, foi se buscando informações, compreendendo mais como é a nossa atmosfera, como é o funcionamento, e também foi então desenvolvendo escalas, pensando numa forma melhor de estudar essa atmosfera, criar uma escala taxonômica para poder compreender os fenômenos que ocorrem na atmosfera. Porque existem fenômenos que são de nível global. Por exemplo, os ventos alísios, ventos que sopram na alta atmosfera, eles sopram o ano todo, né? E é um movimento grandioso na atmosfera, né? Não dá para comparar os alísios na alta troposfera, né? Trabalhar com a escala para trabalhar os alísios na troposfera é uma, e para trabalhar o clima do bairro Santo Antônio aqui em Porá é outra. Então eu preciso equacionar essa questão de escala, né? Temporal e também espacial. Os níveis escalar devem corresponder a uma abordagem específica, levando em consideração o sentido da ocorrência entre a extensão do fenômeno e a duração dele. Como eu estava citando, né? Se eu pego um fenômeno como os ventos alísios que ocorrem na alta atmosfera, são ventos de uma extensão espacial muito grande, né? E ele dura o ano inteiro, só para o ano todo. Então eu tenho uma duração, né? São ventos ininterruptos. E eu tenho um espaço, que é um espaço grandioso. Estou falando de um movimento grande da atmosfera. Se eu falo do clima urbano da cidade de Porá e vou trabalhar com o bairro Santo Antônio, como citei, eu estou trabalhando com extensão espacial muito menor, né, do que a extensão espacial em relação aos ventos alísios. E também a duração dos fenômenos climáticos numa escala menor, como é o clima da cidade aqui, né, eu posso ter uma adequação para a minha especificidade que eu vou trabalhar, que é a cidade, o bairro em si, e para trabalhar com os ventos alísios vou ter um outro recorte, e aí é mais fácil eu mobilizar essa questão da duração, né, do fenômeno, do quanto eu quero trabalhar. Se eu for trabalhar com El Niño, Laninha, por exemplo, eu vou falar de duração dos fenômenos e eu vou respeitar uma lógica, né? A cada, por exemplo, ciclos em média de 18 meses, há uma alternância entre eventos de Laninha e El Niño, mas também entre esses eventos pode ocorrer condições de neutralidade, né? Então eu estou falando da duração de fenômenos. Se eu estou falando de uma chuva torrencial, eu estou falando de duração de alguns minutos, de 40 minutos no máximo, né? Então a duração tem a ver com o tipo de fenômeno que ocorre, como eu estou citando aqui, certo? Então é muito importante a gente compreender isso. A extensão tem a ver com a condição de espaço, de espacialidade, né? Qual o tamanho desse espaço onde vai ocorrer, onde esse fenômeno atua, ocorre, interfere, enfim, por aí vai. Então, como eu estava falando, só para vocês observarem, né? Nós temos aqui em cada escala dessa ordem de grandeza, macroclima. Eu tenho minha subdivisão, clima zonal e clima regional. A escala horizontal qual ocorre que é maior que 2.000 km. Né? Como eu disse, escala horizontal, uma escala mais abrangente no sentido de espaço. Né? Eu estou falando de espaço, né? De superfície. Então, 2.000 km de extensão. Escala vertical, de 3 a 12 km. Altitude na atmosfera, né? Então eu estou falando na escala vertical, estou falando de altitude, né? Temporalidade das variações mais representadas. Então, quanto tempo demora um fenômeno nessas escalas? Algumas semanas,
vários decênios, né? Vamos pensar aqui, algumas semanas ocorrendo um fenômeno nessa a atmosfera aí, né? Ou, por exemplo, a oscilação decadal do Pacífico, que é um fenômeno que ocorre entre as diferenças, né, de aquecimento e resfriamento entre o Pacífico Norte e o Pacífico Central. São movimentos que ocorrem, né, com escala superior a 2.000 quilômetros, que abrange uma movimentação de circulação atmosférica vertical, né, superior de 3 a 12 quilômetros, interfere na circulação dos alísios, que são aqueles ventos planetários. A duração pode ser de algumas décadas, né? Até 3 décadas pode acontecer de você permanecer numa condição quente, por exemplo, da oscilação decadal, para depois passar por uma fase fria. Então estou falando de movimentos muito grandes, né, de fenômenos que vocês nem conhecem, nem é objetivo nosso agora aqui entrar nessas questões, mas só para vocês verem, né, o que ocorre. E aí nós temos aqui um exemplo desses fenômenos, né, que nós podemos perceber aqui, né, quando observamos aqui o próprio hemisfério, né, tratando entre os hemisférios, né, as diferenças que ocorrem, por exemplo, de temperatura entre um hemisfério e outro, as temperaturas no oceano, né, as temperaturas superficiais do oceano, os mares, os continentes, né, eu estou tratando de algo mais ou menos desse recorte aqui, né, espacial. Estou trabalhando com o globo como um todo. Eu quero trabalhar só com o hemisfério sul, né? O Oceano Pacífico, como que está, né, as temperaturas superficiais, ou os mares, né, próximos à costa litorânea, que tem a ver com as dinâmicas das correntes marítimas. O continente, né? Como que está o continente sul-americano em relação à atuação de um El Niño? Estou falando de algo bem abrangente. Quando eu trabalho com mesoclima, e eu tratando aí clima regional, né, clima local e topoclima, eu vou perceber o seguinte, que dentro dessa escala horizontal desses fenômenos, eu tenho uma variação entre 10 km e 2.000 km, que é o limite mínimo do macroclima aqui, né? E aí nós vamos perceber que a escala vertical vai de 100 a 12 km, 100 metros a 12 km de altura na atmosfera, os movimentos. A duração, né, temporal varia de horas a alguns dias, né? E aí nós podemos perceber aqui a atuação, por exemplo, de uma frente fria, né, que está embutida aí dentro do clima regional. E ela provoca uma alteração, né, que dura alguns dias sobre uma região. Né? A temperatura cai um pouquinho, às vezes chove, depois vai voltando à regularidade normalmente. Né? Ou estou falando de clima local, que seria, por exemplo, o clima da cidade de São Paulo, clima de Goiânia, por exemplo. Estou tratando de um recorte espacial menor. Né? Ou topoclima, tratando aí, né, de uma interação entre o relevo e a dinâmica do clima, né, a dinâmica climática dos elementos climáticos. Por exemplo, Morro do Macaco, né, a condição que eu tenho de temperatura no alto do Morro do Macaco é uma. A condição de temperatura que eu tenho na base do Morro do Macaco é outra. Isso tem a ver com a dinâmica do próprio relevo. Ou, se a gente for fugir da nossa realidade, a condição de temperatura que você tem na região litorânea de São Paulo, na região de Santos, é uma. Quando eu subo a serra para chegar na metrópole paulistana, e aí na cidade de São Paulo em específico, né, eu subo a serra, eu vou estar então chegando numa outra condição, onde o relevo proporciona uma dinâmica, por exemplo, de temperatura e umidade diferente, né, entre essas áreas. Beleza? Então, olha só, exemplos, né, de recorte espacial. Uma região natural, por exemplo, como que é a dinâmica de chuva sobre a Amazônia ou sobre o Cerrado. A questão, uma montanha, uma região metropolitana, como eu citei, né, que está dentro do clima local, uma cidade que também está dentro do clima local, ou parte de uma cidade que aí vai entrar no microclima aqui, que nós vamos perceber que a atuação em termos de espaço, né, de superfície, né, de tamanho de superfície, de 10 km a alguns metros, ou seja, é bem mais limitado. Se a gente pensar uma escala microclimática, se pegarmos a área urbana toda de Porá, toda a extensão dela e traçar uma reta sobre as áreas mais extremas, eu vou perceber que ela vai dar quase 10 km de extensão, porque a cidade é bastante esparramada, né?
E aí vai perceber que ela vai encaixar dentro do microclima. Abaixo de 100 metros, a escala vertical, né? Ou seja, até que ponto a alteração atmosférica, até que ponto as alterações, os movimentos que ocorrem na atmosfera interferem no microclima. Então, abaixo de 100 metros. A duração, de minutos ao dia, né? Nós temos aí as variações que ocorrem. Por exemplo, né? As regiões, bosque, uma rua, uma edificação, uma casa. Bom, se eu quero trabalhar com temperatura e umidade dentro da cidade, você vai ter variações, por exemplo, de meia hora você tem oscilações que são consideráveis aí em relação à temperatura e umidade no mesmo ponto. Né? Então, ao decorrer do dia, né, com o passar das horas do dia, você vai tendo essas variações acontecendo. Né? Bom, é isso, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho aí sobre as escalas climáticas e volto daqui mais um pouco com outro vídeo para trazer mais exemplos para vocês